Teve um cara que tava, tipo, loucão na Revolução Industrial. Ele viu, tipo, muita gente começar a ter filhos e muita desordem tá acontecendo. E ele, tipo, falou assim, mano, vamos dar uma segurada nessa, né? Esse cara era Thomas Robert Malthus. Ele escreveu um livro chamado Um Ensaio sobre o Princípio da População. Assim, esse cara é super antinatalista, ou seja, ele não quer que você tenha filhos. E ele é bastante conservador. Entendamos o cara, porque, tipo assim, ele tava bastante preocupado por causa dos recursos. Ele tinha uma certa quantidade de alimento, e essa quantidade de alimento poderia não estar se multiplicando na mesma velocidade que a população estava se reproduzindo. E sabe, ninguém queria passar fome, né? Ele também estava preocupado porque o planeta podia não suportar tanta gente. Então, daí lançou-se a teoria malthusiana. Ele dizia que a população ia crescer em progressão geométrica, enquanto os alimentos iam crescer em progressão aritmética. Mano, isso é matemática em geografia? Uai! Esse cara também era matemático, então ele fez uns cálculos que dava mais ou menos assim. A população ia crescer assim, se multiplicando, assim. Por exemplo, eu vou ter 3 habitantes hoje, amanhã vai crescer 2 vezes e vou ficar com 6 habitantes, daí no próximo dia vai crescer mais 2 vezes e vai ficar com 12, daí teremos uma progressão geométrica. Já os alimentos, hoje eu vou ter 1, amanhã eu vou ter 3, depois eu vou ter 5, tá bem que não tá acompanhando? É uma progressão aritmética. Ele defendia a sujeição moral. Isso era tipo um jeito bonitinho para falar, por favor, não tenham filhos. Ele também defendia a não assistência governamental aos pobres. Ele dizia que a miséria seria uma forma de controle da natalidade. Mas, assim, a teoria dele foi uma furada, assim, completa. É que a população mundial, ela não cresceu em progressão geométrica. E a ciência conseguiu fazer com que os alimentos crescessem em progressão geométrica. E a fecundidade acabou diminuindo pelo avanço da tecnologia e várias outras coisas também, né? E ó, pra você ter uma ideia de quanto foi furado o que ele disse, em 1990 a gente teria 185 bilhões de pessoas se fosse seguir a ideologia de população crescendo em IPG. Repito, 185 bilhões, enquanto a gente só tinha 5,2 bilhões. Ele estava um pouquinho errado. Mas assim, ele foi um cara bastante importante na ideia que ele difundiu, porque ele fez com que outras pessoas pensassem na nossa situação, sabe? O Malthus influenciou outros caras que defendiam uma tal de teoria neo-malthusiana. Eles acreditavam, tipo, os pobres são culpados pela pobreza e que o alto crescimento da população é responsável pelo subdesenvolvimento de um país. Ou, tipo assim, quanto mais as pessoas iam crescendo, o país ia ficando pobre, porque, tipo, a culpa é desse monte de gente que tá nesse país. Neo-malthusianos diziam que faltaria emprego, e isso era uma super preocupação. Essa teoria surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, assim. Eles defendiam programas rígidos de controle de natalidade. Tipo, sem sugestão moral, é simplesmente não faça sexo, você tem que não ter filhos. Eles defendiam assim, no seco, né? Eles acreditavam que a agricultura era sim capaz de produzir alimento suficiente, mas eles estavam mais preocupados com os empregos mesmo, né? E essa teoria neo-malthusiana foi muito contestada pela Igreja Católica e pelos islâmicos, porque eles são super natalistas. Assim, não super natalistas, mas a filosofia do islamismo e da Igreja Católica defendem a espontaneidade do nascimento, sabe? Não tem como você controlar, enquanto os neo-malthusianos não, eles diziam, não faça. E surgiu, depois de um tempo, a teoria eco-malthusiana, que tem, tipo, uma certa pegada ecológica. Eles diziam que era preciso conter o crescimento populacional, pois ia diminuir os recursos naturais. Assim, imagina que você tem 1 hectare de terra agrícola, daí você consegue plantar batata lá. Só que é o mesmo exemplo do 4 alimentos para 4 pessoas e vem mais 2. Tem uma hora que vai crescendo, que você não vai ter mais terra para produzir tanto alimento. Seus recursos naturais vão ficando escassos, porque você já os utilizou outrora, certo? Curiosidade do dia, outrora quer dizer antigamente. Só isso mesmo.
Lembra quando eu falei de pegada ecológica? Tem realmente um termo, pegada ecológica, que é mais ou menos assim. É literalmente a pegada, tipo, o seu passo, a marca que você deixa no planeta. Os países industrializados, vamos utilizar como exemplo os Estados Unidos, usam mais espaços para, tipo, se manter. Para você ter uma ideia, um americano normal usa, em média, 9,6 hectares para se sustentar. Enquanto no Brasil, 2 hectares, uma pessoa normal. Na Somália, 0,4 hectares. Então, a teoria ecomalthusiana dizia que faltaria floresta. Surgiu também a teoria reformista e marxista, que dizia mais ou menos assim: a miséria é culpada pelo crescimento da população. Então, eles defendiam amplas reformas sociais. Então, era tipo assim, vamos melhorar a renda, sabe? Assim, os da teoria reformista e marxista, eles defendiam o controle natural da população, sabe? Você não precisa ser rígido nem nada. O que você tem que melhorar é a renda, porque com o poder aquisitivo, você vai acabar instruindo as pessoas, elas vão se dar conta e tal. Enfim, amplas reformas sociais. Também tem uma teoria interessante, que é a teoria da transição demográfica, que ela diz mais ou menos assim, que o crescimento populacional tende a se equilibrar no mundo. A gente tem mais ou menos 3 a 5 fases. E digamos que essa linha verde é a linha de mortalidade. E essa linha azul de natalidade. No século XVIII, assim, a gente passava pela primeira fase. Todos os países já passaram por isso, onde tinha uma alta natalidade e uma alta mortalidade. Então o crescimento não era muito, porque, tipo, nascia muita gente, só que também morria muita gente, sabe? Veio a segunda fase, que a gente chama de explosão demográfica. Veio o êxodo rural e o acesso à medicina. Isso diminuiu a mortalidade, só que a natalidade continuava alta. Então teve um grande crescimento de população na segunda fase. Isso aconteceu mais ou menos na década de 30 e 40. Agora, na terceira fase, que é onde o Brasil está, aconteceu mais ou menos em 1980, que é uma redução do crescimento vegetativo. Lembra o que é o crescimento vegetativo? Natalidade menos mortalidade. E daí tem a quarta fase, que é tipo onde a segunda geração urbana está, onde o crescimento é baixíssimo. Assim, a natalidade é pouca, a mortalidade é pouca, ambos são poucos e o crescimento é pouco. Isso acontece principalmente em países desenvolvidos. Daí tem a quinta fase, em que o crescimento é negativo. Tem pouquíssimos filhos e a mortalidade é mais alta que a natalidade. Só a população começa a diminuir. Só que assim, eu disse 5 fases aqui. Tem outras vertentes que dizem que é 3 fases, 4 fases, 6 fases. Assim, tanto faz. O importante é você saber como é que tá rolando a transição demográfica. Primeiro tinha alta natalidade e alta mortalidade, não crescia muito. E daí depois a mortalidade caiu e a natalidade continuou, e daí você, crescimento populacional. E daí depois a mortalidade e natalidade vão se assentar, vão se equilibrar, daí vai ter um crescimento vegetativo baixo, e daí depois vai ficar negativo. É isso que você tem que saber. Vamos pensar no que justifica a situação demográfica. O nível de industrialização, a distribuição de renda, condições sociais, tipo saúde, educação, lazer, saneamento, alimentação, moradia e informação. Se o país assim não tem um nível de industrialização muito alto, a distribuição de renda é mal distribuída e umas condições sociais não tão boas, então ele provavelmente pode estar na segunda fase. Assim, na primeira fase ninguém mais está. E se o país tem um nível de industrialização alta, uma distribuição de renda mais igual, condições sociais mais favoráveis, ele pode estar sim na quinta ou quarta fase. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenham ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e Zazadeus!